Os irmãos em Senhor Jesus, que se encontram com o Senhor Jesus, feliz com o Senhor Jesus. Amém. Jesus é bom, irmão. O laço se quebrou e escapamos. O Senhor Ele é fiel, poderoso para nos dar vitória. Louva a Deus por essa oportunidade. A primeira vez que eu abri este lugar, esta casa, chamada Casa de Oração. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do nosso pastor Anderson. Foi uma bênção de Deus para que a gente pudesse estar aqui. Louva a Deus por cada um que congrega neste lugar, que ajuda esta obra. Deus possa assim estar a cada dia com as suas mãos poderosas estendidas sobre esse lugar. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de João, nosso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20. Irmãos, e diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 20, no seu verso de número 11. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, ela se abaixou e olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro dos pés. Versículo número 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Depois de ter virado para trás, ela viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria disse: Disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus dele. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito, e você diz aí. Meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o seu verso de número 15, Deus ele vai dar um legado para o homem, para a mulher, para a serpente e para a terra. Porque quando Deus cria Adão, Deus diz para Adão que ele cuidaria de tudo. Só que não era para Adão provar da árvore do bem e do mal. Só que Deus ele dá um profundo sono em Adão, tira da sua costela e cria da costela de Adão uma disjuntora. A disjuntora é essa que todos nós sabemos que se chama Eva. Só que no jardim do Éden é onde Deus colocou Adão, colocou Eva. A serpente estava a passear por ali.
E a Bíblia nos informa que uma certa feita a serpente se apresenta para Eva, apresenta a árvore e diz que Eva não morreria, que eles não morreriam, mas seria como Deus. O que a serpente está apresentando para Eva é dizendo: o que eu não consegui ser lá anos atrás, o que eu não consegui ser há tempos atrás, se vocês provar daquela fruto, vocês serão. Só que Eva vai provar do fruto. Quando Eva prova do fruto, ela percebe que não morre. Vai até os ouvidos de Adão. Adão também prova. Não morre. Mas eles percebem que eles agora estão sem vestes. A vergonha vem. Se escondem. E a Bíblia diz que todo finalzinho da tarde, quando o sol vai se pôr, o Senhor desce no jardim, procura Adão e conversa com Adão. E naquele dia não foi diferente. O Senhor se apresenta para os dois. Só que o Senhor já sabia o que tinha acontecido, pois o Senhor, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Já sabia o que ia acontecer, já sabia o que estava para acontecer, e já sabia o que tinha acontecido. Então ele pergunta: cadê você, Adão? E Adão vai dizer, o Senhor percebe que Adão está escondido, porque Adão vai dizer aonde ele estava escondido. A Bíblia diz que o Senhor olha para Adão e diz assim: maldita é a terra por causa da tua desobediência. Vai olhar para Adão e vai dizer para Adão: e você, o homem, viverá do seu suor. Olha para a mulher e vai dizer: aumentarei as dores de parto por causa de ter ouvido a serpente. E para a serpente ele vai determinar um legado para a serpente. Você vai se arrastar pela terra e vai se alimentar do pó da terra. Mas a Bíblia também diz que o Senhor vai dizer: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. No livro do Gênesis, um pequeno menino salvador, o Redentor de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo apresentado como a semente. Semente essa que seria inimigo da semente da serpente. A serpente pisaria, feriria, melhor dizendo, o calcanhar, mas por final ele pisaria na cabeça da serpente. No livro do Gênesis, Jesus é apresentado como a semente. Mas no livro de Isaías, no capítulo número 7, a Bíblia diz que vem Isaías dizendo: o Senhor mesmo nos dará um sinal, porque a virgem dará a luz ao menino. No capítulo número 9, Isaías está dizendo: um menino se nos deu, um filho se nasceu, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e Deus forte. No início ele é a semente, no meio ele é um menino e é um filho. Mas em Mateus a Bíblia diz que João está pregando, e quando João está pregando no deserto, João está dizendo: eu pego para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quem é esse menino? E quem é esse alguém, João, que batiza com o Espírito e com fogo? Quem é esse alguém, João, que você não é digno de desaltar, de desamarrar as suas alparcas? Aí a Bíblia diz que João vai dizer, quando João está pregando na beira do Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus, na glória, é apresentado como o Cordeiro de Deus. Jesus aparece, mas antes de Jesus aparecer, no capítulo número 1 de Mateus, a Bíblia diz que Zacarias vai entrar no templo. Zacarias era sacerdote, estava esperando o seu tempo para entrar e se apresentar e fazer o sacrifício dentro do templo. A Bíblia diz que Zacarias entra, Zacarias, o sacerdote da linhagem de Abias, espera o seu tempo, entra no templo. E quando Zacarias entra, a Bíblia diz
E vai dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher vai dar a luz ao menino. Lucas, ele apresenta diferente, porque Lucas está escrevendo a Teófilo, uma pessoa, determinada pessoa. E o que Lucas está dizendo é: Zacarias recebe a revelação. Depois de 5 anos e 5 meses, Zacarias está mudo. João Batista está crescendo dentro do ventre. O mesmo anjo que traz aquela bênção para Zacarias, aquela resposta de oração para Zacarias, vai se apresentar para um jovem lá em Nazaré e vai dizer: olha, o Espírito te envolverá e tu darás a luz ao menino. A Bíblia diz que José quer deixar Maria e não quer casar, porque sabe que Maria está grávida. Só que José amava muito, mas quando José estava se preparando para deixar Maria em secreto, o anjo Gabriel se apresenta e diz: não faça isso, pois foi a virtude do Espírito que envolveu dentro dela. A Bíblia diz que Jesus agora se apresenta. Jesus nasce, Jesus é esquecido por Maria. Numa festa, Jesus está pregando, e agora Maria percebe que esqueceu Jesus. Porque tem gente que é assim, que no meio da festa esquece o que Jesus fez, que no meio da festa ele fica emocionado e esquece das coisas de Jesus. Mas Jesus, ele nunca esquece do Pai. Jesus, ele não esquece do que Deus tem para fazer. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos está pregando para aqueles homens conhecidos da lei. Só que agora, Jesus, depois dos 12 anos, Jesus fica 18 anos sem aparecer. Com 30 anos, Jesus se apresenta. E quando Jesus se apresenta no Rio Jordão, Jesus é batizado por João Batista. Quando Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia diz que naquele momento, uma pompa, ali é o Espírito Santo incorpóreo de uma pompa, toma Jesus. João vê um clarão no céu, o céu se abre, e quando o céu se abre, a Bíblia diz que uma voz, João ouve uma voz que diz assim: esse é meu filho, que eu muito me comprazo. A Bíblia diz que o Espírito pega Jesus, conduz Jesus para o deserto. Quando Jesus é conduzido para o deserto, a Bíblia nos informa que Jesus é tentado por Satanás. Quando Jesus é tentado por Satanás, Jesus vence Satanás por intermédio da palavra, que ele mesmo é a palavra. Jesus é a palavra. Só vencemos com a palavra, só vencemos por intermédio da palavra. A Bíblia diz que agora os anjos vêm e servem Jesus. Jesus agora vai começar a escolher os seus discípulos. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, Jesus está ensinando todo o tempo aos discípulos que ele vai ser entregue aos malfeitores, vai ser entregue aos homens, vai morrer, mas ele ressuscitará. Só que o povo não entende isso, os discípulos não entendem isso. Eu me lembro que uma certa feita Pedro disse assim: não, Senhor, o Senhor não fará isso. Se necessário for, eu darei a minha vida por ti, eu não deixarei nada acontecer. Mas só que a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsemane, que Jesus vai olhar para o discípulo e vai dizer: ficai aqui, orai, para que você não caia em tentação. Quando Jesus está orando, Jesus desce. Quando Jesus se apresenta para o discípulo, o homem que disse que tomaria a frente não deixaria Jesus morrer, o homem está dormindo, não suportou a hora de oração, não suportou a hora de vigilância. Jesus volta novamente, Jesus vai orar, Jesus se apresenta para ele e diz: rapaz, você não suporta uma hora, vigia para que não caia em tentação. Porque o príncipe desse mundo já está para se apresentar. A Bíblia diz que a oração de Jesus é bênção, que ele vai suar sangue. A alma de Jesus está angustiada, pois ele saberia o que estava por vir.
tanto que o seu suor chega a sair sangue, chega a suar sangue. Aqui está o primeiro sangamento de Jesus no Getsemane. Judas chega a dar um beijo em Jesus. Jesus chama Judas de amigo. Jesus é vendido por 30 moedas de prata por Judas, porque Judas era discípulo de Jesus, era tesoureiro de Jesus, andava com Jesus, vivenciou milagre com Jesus, mas Judas nunca se converteu. Vai ter gente que vai vir para a igreja, vai ter gente que vai ouvir a igreja, vai ouvir a palavra na igreja, vai ter gente que vai ser evangelizado, mas nunca será convertido. Mas Jesus olhou para Pedro, Pedro corta a orelha de Malco. Quando Jesus corta a orelha de Malco, Jesus entende que Pedro, ele era raçudo mesmo, mas Pedro tem desejo de estar com Jesus. Mas Jesus olhou para Pedro, e Jesus entendia que Pedro não era convertido, mas olhou para Pedro e disse: Pedro, no dia que tu se converter, Jesus sabia que Pedro ia se converter um dia. A Bíblia diz que Jesus é entregue. Quando Jesus é entregue, olha para cá, presta atenção nisso aqui, irmão. Quando Jesus é entregue, há mais um sumo sacerdote naquela época. Pega Jesus, o desejo de Anás era matar Jesus, era deixar Jesus de lado, porque ele achava que Jesus ia tomar conta da lei. O povo idolatrava Jesus, ele achava isso, porque ele queria ser maior ali. Mas só que Anás não sabia que o reino de Deus, o reino de Jesus não era terreno. Ele não sabia, ele até entendia a estrutura, sabia da lei de Moisés, mas ele não conhecia nada de Deus. Tem gente que lê a palavra, tem gente que prega bem a palavra, mas não conhece nada do céu. Mas só que Jesus, a Bíblia diz que ele esperava que Jesus fosse como Saul. Saul era bonito, Saul era formoso, o povo coloca Saul como rei, mas a minha Bíblia diz que o rei Jesus não era como os homens esperavam. É por isso que Isaías vai escrever e dizer assim: se olhássemos, se a gente olhasse para ele, e nenhuma formosura ele tinha, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, como ovelha muda, foi levado ao matador, suportou tudo, ele as feridas dele, que não curou, o castigo que ele suportou, e nos trouxe a paz. Aleluia! Jesus é preso na casa de Anás. Jesus é levado, perdão, para o Sinédrio. Quando Jesus é levado para o Sinédrio, vai apresentar Jesus para Pôncio Pilatos. E quando apresenta Jesus para Pôncio Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos olhará para Jesus e diz assim: eu não vejo nada para que esse homem seja morto. Eu não entendo por que vocês querem matar esse homem. Só que o povo está olhando e está gritando assim: crucifica-o, mata-o, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica-o. O povo que vivenciou os milagres de Jesus, o povo que viu a cura de Jesus curando, o povo que viu Jesus libertando, olha e vai dizer assim: crucifica-o, mata, ele é blasfemo, ele está blasfemando, está dizendo que é filho de Deus, ele mesmo declarou com a sua boca. A Bíblia diz que Anás vai olhar para Jesus, vai olhar para ele, vai perguntar para Jesus, perdão, Pilatos vai olhar para Jesus e vai perguntar para Jesus: é tu o rei dos judeus? É tu o Messias? Mas Jesus vai olhar para ele e vai dizer: tu mesmo está dizendo, é você que está confessando com a tua boca que eu sou filho de Deus. Mas Pilatos vai dizer: eu não vou matar ele, você quer matar, pode matar, eu só quero entender umas profetadas dele. Agora pega Jesus, começa a bater Jesus na face de Jesus, e nós sabemos que quando alguém apanha na face, irmão, a face sangra. Se bater demais a face
Apresenta ele, está tendo uma festa, irmão. E quando está tendo aquela festa, está ali Jesus. E alguém que estava preso por causa do homicídio. Barrabás estava preso por causa do homicídio. Só que olharam, achavam que Barrabás não tinha cometido erro nenhum. Que quem tinha cometido o erro foi Jesus. Pegam Jesus. E depois que pegam Jesus, está levando Jesus para um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, lugar de dor, lugar de sofrimento. Dá uma cruz para Jesus. Os soldados romanos, historiadores, afirmam que aqueles homens têm uma altura de quase 3 metros de altura. Homens fortes, com aquele chicote que está batendo em Jesus, nas costas de Jesus. Historiadores afirmam que aquilo ali, quando chegava com as suas pontilhadas de ossos, se batesse em alguém, arrancava a sua carne. Bateram em Jesus, arrancaram a carne, lá vai o quarto sangramento de Jesus, o ferimento do seu corpo. Mas a Bíblia diz que ele está suportando. Mas quando ele está caminhando na via dolorosa, vamos olhar para o Simão, Sirineu, pegar ele e dar para ajudar Jesus. Mas a cruz que é de Jesus, ninguém pode carregar. Ele mesmo vai olhar e vai dizer: Pai, se necessário for, retira de mim esse cálice. O cálice era doloroso, o cálice era difícil de suportar, mas ele vai olhar para os céus e vai dizer: eu posso imaginar a dor de Jesus, eu posso imaginar o que Jesus passou, mas ele olha para Deus e diz assim: todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Por mais que ele estivesse na terra, como homem de dores, homem de sofrimento, homem como nós, mas ele como Deus, ele suportou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quarto sacramento de Jesus. Jesus saiu. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro disse: eu não vou negar nada. Porque tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é assim. Que Jesus fala, mas ele disse que nunca vai fazer. Só que acontece que Jesus fala. Quando acontece que Jesus fala diante de uma fogueira, alguém vai olhar e vai dizer: uma jovem, tu é um deles. Tu se veste como ele. Tu anda como ele. Tua face é como ele. A Bíblia não está escrita assim. Mas diz assim: tu é um deles. Ele vai dizer: não sou. Vai chegar outro rapaz e vai dizer: você é um deles. Não sou. Terceira vez, alguém vai olhar para Jesus, para Pedro, e vai dizer assim: você é um judeu. Pedro, pela terceira vez, não sou. Jesus vira para Pedro e mostra para Pedro que ele negou, que a palavra dele não caiu terra. Só que Jesus está se aproximando da promessa. Promessa essa que os escritores da Bíblia já apresentava. Apresenta tanto, irmão, no livro de Isaías, que Jesus suportaria tudo, que Jesus iria suportar tudo por causa da humanidade, por causa do pecado, por causa da desobediência. A desobediência do primeiro Adão causou um sofrimento no segundo Adão. Adão esse da obediência, o segundo Adão da obediência, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pega Jesus, ele está agora no Calvário. Quando Jesus está no Calvário, está na cruz pendurado, está uma feita do lado, está outro do outro lado, e o povo embaixo dizendo: desce daí, não curou um, não me perdoou outro,
esse homem aí, ele não fez nada para sair. Nós merecemos isso. Olha para Jesus e vai dizer: Senhor, lembra de mim quando tiver no teu paraíso. Lembra de mim. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo. Hoje mesmo tu estarás comigo. Aquele homem, a Bíblia diz que era de costume, irmão, Aleluia. para não ficar mal cheio de mortos, para não chamar a atenção dos moradores dali. Ele chegava e tiraria as pessoas, chegava e quebraria os ossos da perna da pessoa para adiantar a sua morte. Mas só que a Bíblia diz que nenhum osso dele se quebraria. Eita glória! Nenhum osso do nosso Senhor Jesus se quebraria. Colocaram o espinho na mão. É o quinto sacramento de Jesus. Colocaram o espinho, o cravo nos pés. É o sexto sacramento de Jesus. Mas quando o centurião se apresenta para matar, quebrar os seus ossos, Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. A morte matou Abraão, a morte matou Abraão, a morte matou Isaac, a morte matou Jacó, a morte matou Elias, a morte matou Eliseu, a morte matou Ezequiel, a morte matou Jeremias, matou Lauro, matou Daniel, matou Isaías, matou Abacuque, matou Sofonias, matou todos os profetas, matou Pedro, matou Tiago, matou. Mas quando a morte se apresentou para Jesus, parece que eu vejo Jesus colocando a mão e dizendo: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever 1 Coríntios, no capítulo número 15, no seu verso de número 55, aonde está a morte, aonde está a morte, o teu avião, aonde está o inferno, a tua vitória, ele venceu, ele venceu. Glória. Coloca Jesus. Jesus olha para Maria e diz: Maria, está aí teu filho. Olha para João e diz: aí está tua mãe. Só que Jesus agora, o véu do templo se rasga. Quando o véu se rasga, a Bíblia diz que o choro, irmão, quando Jesus entrega seu espírito a Deus, coloca seu espírito na mão do Senhor, coloca seu espírito na mão do Pai. A Bíblia diz que um silêncio terrível, escuridão na terra. Quando está naquela escuridão, a Bíblia diz que na sexta-feira o discípulo está triste. No sábado, Maria Madalena e as outras mulheres que acompanhavam ajudando Jesus. E José de Arimateia. Maria Madalena, as outras mulheres, José de Arimateia. Porque ele era alguém que admirava Jesus. Mas porque ele era bem sucedido, ele ficava em oculto para não apresentar a admiração que ele tinha por Jesus. Mas só que ele vai pegar mirra, vai se apresentar e ir ao sepulcro de Jesus. Só que quando ele chega no sepulcro de Jesus, a Bíblia diz que o sacerdote vai mandar colocar uma pedra na frente, diante do túmulo, e ainda selar com selo, para mostrar ali que foi os homens que fez. Mas a minha Bíblia diz que quando é colocado o sentinela na frente, para ninguém tirar Jesus dali, diz que ele reviveu. A Bíblia diz que o clarão do céu, anjo estremece, arranca a pedra, porque tem gente que é assim, e que acha que o que Deus tem para concretizar na tua vida não vai acontecer. Mas a promessa do Pai ninguém pode tirar, ninguém pode neutralizar, ninguém pode desfazer.
Maria Madalena aqui em Mateus capítulo número 27 é liberta porque ela é possuída por demônio. Se apresenta diante do túmulo. Quando ela chega no túmulo de Jesus, túmulo aberto, e o corpo de Jesus não está. Agora imagine aí, alguém que viu o que Jesus fez. Viu o que Jesus fez na sua vida. Chega no túmulo e o corpo não está. A tristeza maior agora veio no coração de Maria por não ter visto o corpo de Cristo. Mas quando Maria se vira e vai olhar, vai ver os anjos. Um na cabeceira e um nos pés. Os anjos apresentam e dizem: Maria, o que tu procura? O mestre. Por que você está procurando aqui no meio dos mortos? Aquele que vive. Aquele que vive. Aquele que vive. Aquele que vive. Apocalipse capítulo número 2. Jesus olha para João e diz assim: João, você está na ilha de Patmos, está preso, mas eu tenho algo para te entregar. Leva essas cartas às igrejas da raça menor, às 7 igrejas da raça menor. E quem é que está falando? Quem está falando é aquele que vive e vive para todo sempre. Ainda que não acredite que ele ressuscitou, ainda que acredite que ele está naquele madeiro no crucifixo, mas Jesus ele reina. Jesus ele reina. Jesus ele reina. Glória a Deus, aleluia. Os anjos dizem: não está aqui, ele está vivo. Só que Maria ainda os seus olhos não enxergava. Irmão, isso aqui é terrível, irmão. A pessoa está com Jesus, ouvir a voz de Jesus, ouvir Jesus falar, ouvir os anjos falar, mas mesmo assim não acreditar. Quando Maria se vira, ela escuta a voz: Maria, o que tu procura aqui? Imaginou que fosse um jardineiro. O corpo. Estou procurando o mestre. Só que ela entendeu quando ela ouviu a voz. Aleluia. Em meio a tantas vozes, será que você está conseguindo identificar a voz de Jesus? Glória a Deus. Porque tem muita gente que ouve muitas vozes e não sabe identificar a voz de Jesus. É por isso que tem muita gente frustrada dentro da casa do Pai. É por isso que tem muita gente há muito tempo esperando algo de Deus, esperando que foi Deus que falou, mas não foi Deus que falou. Identifica a voz de Jesus. Aí a Bíblia diz que ela vai dizer: Rabone, isso aqui é hebraico, é mestre. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: agora vai lá. Fala, não me toque, Maria, não me toque. Não me toque. Não me toque. Mas vá lá, aonde os discípulos de Deus irmãos estão. E diga para ele o que viu. Diga para ele o que aconteceu. Maria volta. A Bíblia diz que quando Maria volta, vai chegar, vai contar para Pedro. Quando fala para Pedro: eita, agora Pedro vem correndo, mas não. Mas quando chega lá, a Bíblia diz que Pedro vai olhar para dentro do sepulcro. E o que está acontecendo lá é um lenço, as vestes dobradas. Quando a veste está dobrada, segundo o judeu, se alguém sentasse numa mesa e pegasse um lenço e deixasse assim bagunçado, estava dizendo que a refeição acabou. Mas se deixasse o lenço dobrado, estava dizendo: ainda tem refeição, ainda tem refeição, ainda tem refeição. O Pedro viu o pano dobrado. Era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, me colocaram na cruz. Pedro, eu desci a tua fria nos lugares dos mortos, mas eu ressuscitei. E ainda tem chamada, ainda tem chamada, ainda tem ministério, ainda tem igreja. Glória a Deus. Aí tem gente achando que a obra terminou. Tem gente pensando que a igreja acabou, mas ainda tem uma igreja firme na terra. Ainda tem. Ele mesmo olhou para Pedro e disse: Pedro, tu é uma pedra, rapaz. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, edifica
A porta do inferno não vai prevalecer diante da igreja. A igreja pode sofrer, a igreja pode ser perseguida, a igreja pode ser caluniada, mas a igreja que prevalece. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Os discípulos no caminho de Emaús estão vindo tristes, se perguntando. Aleluia! Eu imagino os discípulos no caminho de Emaús conversando. Ele disse que estaria conosco, disse que subiria para o Pai, enviaria o Consolador, mas até agora nada. Imagina a tristeza, aqueles dois homens conversando. De Jerusalém para Emaús foi tristeza. De Jerusalém para Emaús foi tristeza, foi perguntas. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus aparece. Quando Jesus aparece, pergunta: por que tão triste? És tu peregrino aqui, que não sabe o que aconteceu. Matou o mestre, mataram o mestre, um profeta grande diante de Deus, e nós achávamos que ele seria o redentor de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio da glória, começa a falar das Escrituras. A Bíblia diz que queimou no coração dele, e eles vão dizer: fica conosco, já é tarde, fica conosco. Jesus fica. Na hora de cear, Jesus parte o pano. Ele lembra da grande ceia, que Jesus estava ansioso por cear. Quando parte o pano, os olhos dele se abrem. Quando se abrem os olhos, ele diz: ei, não lembra o que aconteceu quando a gente via no caminho, o nosso coração queimava. Jesus vai começar a partir e vai fazer os teus olhos se abrir, porque queimou teu coração. No caminho de Emaús foi tristeza, de Jerusalém para Emaús foi tristeza, mas de Emaús para Jerusalém foi a resposta de Deus, foi a resposta de Deus, foi a resposta de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Está todo mundo com medo, triste, angustiado, porque o mestre não ainda chegou. Só que a minha Bíblia diz, eu finalizo aqui, irmão. A minha Bíblia diz, está escrito, que Jesus, no capítulo de número 20, no seu verso de número 19, está todo mundo reunido. Quando está todo mundo reunido, que achava que alguém bateria na porta, prenderia ele, mataria ele, fazia a mesma coisa que fez com Jesus. Quem sabe alguém estava olhando dizendo: o mestre dele é o Xalim, eles vão se matar também. Um já se matou porque perdeu ele, eles vão se matar. O negou disse que andava com ele, mas negou. Quem sabe a população estava olhando dizendo: eles não vão prevalecer, eles não vão permanecer, eles não vão concretizar a obra. Mas a Bíblia diz que Jesus, João capítulo número 20, no verso número 19, Jesus aparece, atravessa a parede e chega dizendo: você estava no quarto, estava triste, estava angustiado, mas eu venho para dizer: Pai seja convosco, Pai seja convosco. Tem paz de Deus, tem paz de Deus, nessa agonia tem paz de Deus, nessa tristeza tem alegria de Deus, nessa tribulação tem paz de Jesus, tem alegria, tem paz de Cristo. Não se turbe o vosso coração, mas creia em Deus, e creia também em Jesus, porque na casa do Pai há muita morada. Mas em Tessalonicenses, capítulo de número 4, no seu verso de número 16 e 17, ele virá. Foi para o céu da terra e ressuscitou, e eu sempre vivo no nosso meio. Mas aí eu finalizo fazendo essa pergunta: o que a igreja está fazendo para honrar o que Jesus fez? O que a igreja de Cristo
Cristo está fazendo. Porque Ele disse que nós faríamos, está na Bíblia. Está na Bíblia escrito. Se está na Bíblia escrito, por mais que eu não entendo, mas eu acredito. Porque se está na Bíblia e foi Deus que escreveu e acabou. Coisas maiores nós faríamos. Imaginei as obras que Jesus fez. Está escrito aqui que não poderia escrever aqui, porque foi muitas atos de Jesus. E o que a igreja de Cristo está fazendo? Cabe as obras maiores, cabe as grandes coisas maiores que Ele determinou que nós faríamos, por uma ordem disse que faria. Cabe a testemunha de Cristo que Ele encheu de Espírito, o Espírito Santo, revestiu, derramou poder, derramou fogo. A igreja de Cristo está sendo testemunha de Jesus. Isso aqui, irmão, é uma reflexão para mim e para você. O que nós estamos fazendo para honrar a morte, crucificação e ressurreição de Jesus? Que Deus abençoe. Aqui finalizo. Se eu passar daqui, não é eu mais. Não é Cristo, mas é Ele. Se passar daqui, irmão, não é mais o Espírito, mas é Ele. Eu finalizo aqui dizendo que a igreja de Cristo está fazendo para honrar o que Ele fez na cruz do Calvário. E até aqui me ajudou o Senhor, e as palmas que eu vou ser aqui. Estou na oração, né, irmão? Levanta a mão para Jesus melhor. Pode de pé essa noite, agradecer o nosso diácono Luciano. Senhor, meu Deus, Pai querido, te peço nessa noite. Toma o teu filho, diácono Luciano, veio pregar essa noite. Toma a tua casa, a tua família, derrama a bênção ao seu filho, meu Pai. No teu filho se medida, toma a tua casa, a tua família, toma o seu ministério, meu Pai. Onde Ele colocar para os pés do seu Santo Espírito, esteja com Ele, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma também a tua filha que veio para pregar conosco. Ó Pai, nos leve em paz nessa noite, repreende todo empecilho e toda barreira, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Oh, glória a Deus, amém, Cristo? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, como pode dizer amém. Só o seu irmão com a paz do Senhor. Mas eu creio que sabe tem um quê, querido? Tem mais. Em março vai ter uma campanha aí, viu? Você foi escandalizar. O tema é o que é avivamento. O que é avivamento, mano? Sabe que é só pular? Não, tá aí só. Na campanha você vai comer no seu rolo aí pra você entregar tudo aí, em março. Qual é o avivamento para onde? Eu vou descer no bem. Vou descer. Porque quase não vou esse. Então,